Bom, pessoal, eu vou falar algumas medidas gerais de controle de podridões de frutas que se aplica a diversas espécies. Antes de nós entrar nas medidas, nós precisamos conhecer ou saber da importância das condições do pomar. Então, as podridões, a maioria delas, elas infectam os frutos ainda no campo. E isso, então, resulta numa ocorrência das podridões lá na pós-colheita. Então, nós devemos iniciar com as medidas de controle de podridões nas frutas antes mesmo delas iniciarem a se formar, ou seja, lá no inverno, onde a planta ainda nem brotou. Então, uma medida extremamente importante é, eliminar restos de frutas e ramos que ficam no campo. Por quê? Porque o fungo vem desses restos, né, de materiais e também pelo ar de outros locais. E a infecção ela ocorre nos últimos 45 dias, mas saindo dessas estruturas que estão há muito tempo no campo. Então é crucial esses tratamentos, essas condições para eliminar o inóculo inicial no pomar. Tá? Então, controle de podridão em pós-colheita, na maioria das espécies de frutas, é no pomar onde se ganha o jogo. Tá? Então, a infecção ela pode vir do pomar, né? Os frutos já podem vir infectados, ou também pode vir um inóculo lá do campo, né? Nas folhas que vêm nos bins, em restos de frutas que estão nos bins, nas sacolas de colheita, na madeira, né, dos bins ou caixas, se for caixas de plástico, nos ferimentos e lesões e na câmara de armazenamento. Então, são vários locais onde pode ocorrer infecção e aqui tem alguns meios, né, que essa infecção pode ocorrer. Então, para nós iniciar uma redução, né, falamos que é crucial o controle no pomar, mas também é crucial a higienização dos materiais que vão entrar em contato com os frutos. Aqui temos um ponto bastante importante que é a sacola de colheita. Então a sacola, vejam aqui, ameixas sendo colhidas, né? Elas devem ser lavadas semanalmente para eliminar então tudo que é resto de folha, fruto ou tudo que é contaminante que tem ali. Importante usar uma solução de hipoclorito de sódio ou de cálcio contendo 0,025% de cloro ativo. E também a eliminação dos resíduos orgânicos é necessário, né, antes de você fazer essa higienização com cloro. Por quê? Porque os resíduos orgânicos eles não deixam o cloro agir de maneira adequada nos fungos. Quando se fala em higienização de caixas de colheita ou bins, é muito importante a eliminação de terra e resto de frutas que tem dentro das caixas, né, que ficam deterioradas. E também quando se fala em desinfecção de bins, principalmente para armazenamento de maçã, pera, kiwi, se faz uma desinfecção com formol e permanganato de potássio. Então a proporção é meio litro de água, meio litro de formaldeído, a 38 a 40%, 250 gramas de permanganato de potássio para uma câmara de 100 metros cúbicos. O que você faz? Fecha a câmara por 24 horas e depois ventila. Então, na verdade, aplica-se, né, essa solução, faz esse procedimento, o material vai evaporar e vai até os bins para fazer a descontaminação. Então, depois de aplicar, fecha-se a câmara, deixa 24 horas os bins dentro desse ar com o desinfectante e depois ventila a câmara e está pronta a desinfecção. É muito importante também usar plástico bolha nas paredes dos bins, porque ele evita o dano na epiderme dos frutos em contato com a madeira. Mas também é muito importante observar isso aqui. A reutilização dele é um grande disseminador de penicílio. Nós vimos que o penicílio causa podridão bolor azul, que é um importante podridão em frutas, né? Então tem que cuidar para que, se for reutilizar, esses materiais têm que ser higienizados e sanitizados para não transmitirem a doença. O armazenamento adequado também é uma forma de reduzir podridões, né?
armazenar os frutos na temperatura adequada, com a umidade relativa ideal, usar a atmosfera controlada para os frutos que é viável o uso da atmosfera controlada, fazer a limpeza e desinfecção de câmaras e todos os materiais que vão entrar em contato com o fruto. O MCP, ele em algumas situações em maçã, ele pode aumentar a incidência de podridões. Há alguns relatos na literatura sobre isso. Mas, entretanto, ele traz diversas vantagens no atraso do amadurecimento. A proteção química, então, com a aplicação de produtos fungicidas, tanto químicos quanto biológicos, então ele visa reduzir o inóculo inicial e fazer essa proteção dos frutos durante o armazenamento. Então, como nós falamos, a redução do inóculo inicial no inverno, quando os frutos ainda não estão sendo formados, é crucial. Então, muito importante fazer o tratamento de inverno, manter o pomar limpo do resto de podas e frutos. Então, eliminar todos os materiais que podem servir de fonte, né, ou podem abrigar o esporo do fungo, que vão dar essa condição inicial para a podridão nos frutos, né, para infectar os frutos na próxima safra. Aqui tem alguns trabalhos da doutora Rosa Maria, onde tem avaliação de cauda sulfocálcica, oxicloreto de cobre, né, diversos produtos com cobre, e percebam aqui que a testemunha tem uma incidência de podridão bem maior do que os frutos onde foi feito esse tratamento de inverno com esses produtos à base de cobre, né? Isso para podridão olho de boi, mas serve para diversas outras podridões. E aqui tem uma relação de custo-benefício, né? O custo-retorno, né? Quantos reais retorna para cada real investido. Então percebam que esses produtos eles são extremamente baratos pelo benefício que eles causam, né? Que eles trazem. Um outro ponto importante para reduzir podridão é colher as frutas no estágio de maturação adequado. Quanto mais madura a fruta for colhida, menor é a resistência dela à penetração desses patógenos. Então, tem que ter esse cuidado de colher no ponto ideal. Cuidados na colheita, né? Evitar batidas e ferimentos, evitar o contato do fruto com o solo, né? O solo tem esses fungos, né? Retirar a folha dos frutos, higienizar e desinfectar embalagens, sacolas de colheita, como a gente já falou antes. Desinfecção da água de lavagem dos frutos na máquina de classificação de espécies onde vai água, né? Essa água então tem que usar algum produto para sanitizar e trocar ela quanto for possível. Fazer o resfriamento rápido na fruta para evitar a incidência de podridão. Cuidar com pré-resfriamento em água, né, porque ele desenvolve o patógeno. 8 horas de molhamento do fruto em 8 graus desenvolve podridão. Durante o degelo na câmara é muito importante cuidar com a condensação de água no fruto, porque isso proporciona condições para o fungo se desenvolver. Cuidar com excesso de umidade na câmara, porque também é um fator que causa podridões. Aqui tem mais alguns dados de produtos químicos, né, usados para o tratamento de podridão olho de boi. Então percebo aqui a testemunha, a incidência alta, né, em severidade alta, e esses produtos aqui com esses nomes comerciais de Tânica, Aptan, Midas, Folpan, com um efeito interessante, isso aqui em maçãs Golden, tá? Aqui produtos biológicos, Sonata, Serenade, percebam que ele atrasa, né, reduz a incidência de podridões em maçã Fuji quando as plantas são tratadas com esses produtos biológicos. E aqui a associação também de produtos, né, com efeito interessante na redução de podridão olho de boi. É bastante importante fazer um monitoramento da câmara também, principalmente para penicílio, né? Colocar placas na câmara e fazer coletas e avaliação da presença do penicílio na câmara, né? Uma outra forma de tratamento é com luz ultravioleta, UVC, principalmente para tratamento de podridão olho de boi. Então ela ajuda a eliminar o fungo que está na superfície da fruta. Aqui um exemplo então de sem tratamento de testemunha, né? Sem UVC, e dose de UVC aqui na incidência de podridão olho de boi. Percebam que a luz UVC reduziu bastante a incidência dessa podridão após 7 dias a 22 graus na maçã Fuji. Aqui uma avaliação sobre desinfectantes, né? Hipoclorito de cálcio, ele tem um efeito
bom para a maioria dos fungos que causam podridões. Então, seria o mais recomendado, né, o mais adequado para usar como sanitizante. Estamos testando aqui no IFSC o uso do ozônio para podridão em pós-colheita. Então, nós fizemos um trabalho com maçã Fuji Suprema. Após o armazenamento, aplicamos e avaliamos durante o shelf life. Então, percebam que a incidência de podridões em maçãs com ozônio foi menor do que sem ozônio. Então, a gente aplica o ozônio na água, né? Gera o ozônio e ozoniza a água e mergulha os frutos na água. Então, a gente está trabalhando com pesquisas nessa linha e está tendo bons resultados iniciais. Bom, em resumo, o que pode ser feito para reduzir podridões? Então, aplicar caldos, produtos biológicos e tratamentos químicos sintéticos. Dá um exemplo de caldos aqui, calda bordaleza, calda sufocáustica, que são usados para tratamento de inverno. Isso reduz o inóculo inicial. Eliminar restos de estruturas de plantas, de frutas que causam, que carreguem, né, a estrutura do fungo. Fazer a limpeza e sanitização de caixas, sacolas. Ter cuidado com o fruto para não causar ferimento, dano. Cuidar no transporte e o armazenamento adequado, cuidando bastante a umidade relativa do ar. Então, tem que se usar a integração de técnicas, né? Cuidado no campo, na colheita, transporte, armazenamento, embalagem e comercialização. Então, é necessário aplicar de forma integrada todas essas técnicas por esses agentes, né? Cada um, tanto o produtor, quanto o transportador, quanto o armazenador, né? Todos esses agentes devem usar essas técnicas para, no final, ter uma redução de perdas por podridões.